Flamengo Muito obrigado, anuncia nesse momento, aí eu anúncio. Deixa eu ver. O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou o acordo com o técnico. Eu tô lendo pausado, gente, porque eu tô tentando ler. Tá longe, hein, gente? Você tá lendo. O técnico Tite para comandar o elenco profissional. O técnico assinou contrato até dezembro de 2024 e agora ficou melhor aqui, ó. Obrigado. A partir de amanhã já inicia o seu trabalho. A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bach, Kleber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico Fábio Masseredian e do analista de desempenho Lucas Oliveira, que era do Palmeiras, né? A informação, inclusive, hoje... Que esteve na seleção brasileira também na Copa do Mundo. Isso, aliás, tem aí muito... E que é filho do Oswaldo de Oliveira. Ah, boa. Eu não sabia. Essa eu não sabia, não, Zinho. E aí a gente tem o time que tem muito do DNA da seleção do Tite, né? Assim, a comissão e tudo mais. Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o manto sagrado. Zinho, quando você vê o anúncio na pedra, você que falou sobre isso lá atrás e bateu na tecla agora mesmo que você achava a movimentação correta a ser feita, quando você vê ali oficial, os nomes envolvidos, estamos falando, assim, o que vai ser a gente não sabe, futebol é algo de muita variação, de muita coisa para acontecer, mas do que temos no Brasil, estamos falando de primeiríssima prateleira, hein, Zinho? Sim. O Tite é o nosso representante, há muito tempo o treinador da seleção brasileira. Gostem ou não, como foi a desclassificação, como perdeu, eu mesmo também critiquei o gol que tomou contra a Croácia, mas na verdade ele não estava dentro do campo, né? De repente a orientação que ele deu não foi aquela do que aconteceu no lance, né? Não quero voltar a esse assunto, mas eu vejo que muita gente rotula o Tite como um cara derrotado na seleção porque não ganhou a Copa do Mundo. E eu não vejo assim. Inclusive o Diniz, quando chega, diz que está aproveitando a base que o Tite montou. O treinador, que hoje também brasileiro, badalado com mérito, que é o Fernando Diniz, que faz um trabalho espetacular no Fluminense, finalista da Libertadores, que vocês vão assistir aqui, Fã de Esporte, aqui exclusivo, novamente, na ESPN. O Diniz falou isso. O Tite várias vezes ficou em lista de melhores treinadores do mundo, pelo menos entre os 10. Já teve o nome dele ali. Então, assim, algumas pessoas não gostam da forma que o Tite se expressa, né? Diz que tem um idioma dele, o titês. Agora o cara... mas o cara tem conteúdo, ele tem capacidade de falar de futebol, né? Da maneira que ele se expressa, da maneira dele. Acho uma belíssima escolha do Flamengo, belíssima. Estou aqui dizendo, não estou dizendo que por isso o Flamengo vai ganhar tudo, não. Mas que larga muito bem uma preparação, um final de competição, um final de ano, para uma montagem para um próximo ano, é de você esperar coisa boa. Ainda mais, você aí citou, leu, as pessoas que estão indo com ele. Além de capacitadas, com muita capacidade, com muito conteúdo de futebol, César Sampaio, o Kleber, o Lucas, a galera toda que está indo aí, de análise de desempenho, de comissão técnica, de auxiliar técnico, juntamente com o que o Flamengo tem de estrutura, e o Tite é um cara que é muito bom, diferente, aí vai uma informação. Muitos treinadores que chegaram no Flamengo tiveram rota de colisão com os membros de comissão técnica que já estavam no clube. E eu tenho certeza que o Tite não vai passar por isso. Pelo respeito que o Pascoal foi muito feliz, que ele dá para as pessoas, ele recebe de volta. Pela liderança que ele tem no dia a dia de tratar do porteiro ao presidente Landim da mesma forma, a atenção e a educação que ele trata com postura de líder. Quando tem que ser sério, vai ser sério. Quando tem que fechar, vai fechar. E eu acredito que ele vai ter uma convivência boa com a galera que já está lá, que também tem capacidade, que às vezes não são usadas ou
essa comissão técnica chega, vê como um inimigo, não é inimigo, mas um rival. Fecha o treino, não deixa o cara participar de nada, exclui. Isso não é bom. Então, eu estou me alongando porque, além dos jogadores, é importante você, quando chega num clube grande desse, que já tem muita gente que trabalha há muito tempo, e eu tenho essa experiência para falar isso, porque eu joguei em grandes clubes de futebol brasileiro, e quando você chega, você tem que ir se encaixando, se enturmando, né, fazendo uma boa convivência política ali com todo mundo. Claro que depois você vai separando, isso aqui não dá, aquele dali não dá, mas, num geral, você é que está chegando, então você tem que saber aonde você está pisando. E o Flamengo, se o Abel está reclamando, como tem X9, ou vocês não escutaram as falas de X9 no Flamengo? Que passava escalação antes da hora, que soltava as coisas. Inclusive, teve até áudio vazado do cara cornetando o Rogério Ceni, que foi um dos motivos que começaram a derrubada do Rogério Ceni no Flamengo. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que o Tite tem um peso para essa galera toda dali também olhar com outro olho, respeitar, e por isso eu acredito num Tite fazendo um grande trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, só pontuando, Zinho, o filho do Oswaldo é o Gabriel Oliveira, analista de desempenho do Flu. Isso. Do Flu. Isso. O Lucas Oliveira passou pelo Grêmio, ele trabalhou comigo no Santos. O Gabriel, no caso, Zinho, o Gabriel, o filho do Oswaldo. Isso. O Pascoal Mauro... E trabalhou muito tempo no Palmeiras. Sim. Pascoal... Mauro, e aí pode vir também, Zinho, pra gente... Não tá entendendo, você tá falando que se trata de outro cara. É isso, o Gabriel Oliveira, Lucas. Esse que foi é o Lucas. É o Lucas, isso, o filho do tá no Flu. Do Gabriel. O Mauro Pascoal e Zinho, a gente falou no começo do programa, quando era iminente o anúncio, agora que acontece, vocês bateram na tecla no começo do programa do Zinho ser do Zinho. O Zinho é uma figura enorme, mas do Tite ser uma figura enorme que gera respeito dos jogadores. Esse cara é grande, hein? Temos que respeitar e tudo mais. Eu trago o ambiente político efervescente do Flamengo, que está também colocado em xeque pela torcida, que fez muitos protestos, gritou no Maracanã, fora Landim, Marcos Braz, tudo mais. O Tite tem esse escudo, essa força, para ser não maior, a palavra não é ser maior do que a diretoria, mas poder liderar sem interferências e se colocando à frente, o que muitos antecessores não conseguiram, ficaram ali um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco nas mãos da diretoria, nesse vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. O Tite consegue colocar no trilho e seguir de uma forma, se não única, mas capitaneando o processo? Começa aí, Mauro. Não, acho que sim. Assim, entre as virtudes dele no trabalho como técnico, a gestão de pessoas é um ponto muito forte. Ele sabe fazer muito bem isso e tal. E por mais que ele chegue lá, como eu disse anteriormente também, com um ou outro meio que... sei lá se está todo mundo feliz, né? Então, tem aqueles que estão mais felizes, aqueles que falam, pô, com esse eu vou jogar, outro vai achar, será que eu vou jogar? Tem sempre isso com a chegada de um novo técnico. Mas isso eu acho que ele vai tirar de letra rapidamente. E acho que quando se une assim, um técnico com esse potencial a um clube com o potencial que tem, financeiro inclusive, fora estrutura e tudo, mas financeiro para contratar, eu acho que o futebol brasileiro pode crescer como um todo. Os principais concorrentes vão ter que arregaçar as mangas e olhar. Pô, para que o Flamengo não ganhe tudo, a gente também tem que... Dona Leila, vem cá, fulano de tal, presidente tal, entendeu? Sim. Os clubes mais concorrentes aí que também têm uma condição de contratação e que querem estar também no topo, eles vão olhar o Flamengo com preocupação, mas tem tempo também de se organizarem para passar a fazer parte de uma concorrência forte. Então, acho que para o futebol brasileiro é legal ver o Tite aqui também. É bom vê-lo trabalhando. Na minha opinião, melhor do que foi dirigir um time lá na Arábia, ou não sei aonde, no Catar e tal. Não. Que esse trabalho seja mostrado. O Zinho, no começo, disse que sente o Rio meio dividido, e eu acho que sim, que o trabalho dele na seleção, e principalmente quando perde,
teve muito questionamento, inclusive de diretor do Flamengo, de jornalista que torce para o Flamengo e que criticou muito. Esses caras vão estar com o pé assim atrás, né, com o Tite. Que time que ele vai montar, que estilo que ele vai levar. Você falou também que parece que o DNA não é exatamente aquele que o Flamengo... Pelotitez, essa coisa, do jeito que ele fala e tal. Então, essas coisas foram... Agora... Não que eu concorde, tá? Eu só trouxe o... Não, claro. Sim, exato. Agora, como eu já citei aqui outras vezes, uma frase do Júnior, lateral esquerdo, comentarista da TV Globo e tal, cracaço que foi do Flamengo, quem ganha tem sempre razão. Então é o seguinte, o Tite ter razão tem que ganhar. Se o Tite perder, o torcedor tem razão. Sim. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer, vamos dar tempo ao tempo. Agora, todos os técnicos, todos não, né? Mas muitos técnicos bons não souberam aproveitar, mesmo quando já estavam no comando dos times, esse tempo para treinar. Tudo bem que não é uma eternidade, ele vai ter aí uma semana. Mas já aconteceu, né? O São Paulo volta, leva de 4 o Bragantino, o Palmeiras do Abel volta e encaixa uma sequência ruim depois da data FIFA e tal. Então não é que vai dar tempo dele fazer um novo Flamengo daqui para o final do ano, mas já vai dar para sentir que Flamengo, o torcedor pode esperar para o ano que vem. Pascoal, do ponto de vista de vestiário, de reformulação, você acha que o que vai acontecer com o Flamengo 24, de elenco, é uma revolução ou é muito pontual? Porque Depende tem muita muito... gente achando que tem muitos que já deram o que tinha que dar. Depende muito do que o Flamengo vai ofertar ao Tite de possibilidade de contratação. A gente sabe que tem alguns jogadores em final de contrato. Sim. O Flamengo vai renovar o contrato de todos eles? Não. Né? Aí você vai dizer, mas quais serão as opções do Flamengo? Aí depende do que o Tite vai conversar com a diretoria de manutenção deste ou daquele jogador que ele gostaria que continuasse. Até alguns que ainda têm contrato com o Flamengo, de repente podem até não continuar no clube, porque podem ir para outro lugar, o Flamengo arrecadando dinheiro, e uma situação dessa de recolocação de mercado é absolutamente normal nesse momento do futebol. Então, continuo entendendo que o Tite chega na hora certa para fazer o trabalho de melhorar o time do Flamengo e melhorar o elenco do Flamengo pensando na próxima temporada. Né? O Davi vai ficar? O Davi Luiz vai ficar? O Flamengo vai atingir o nível que o Palmeiras ofereceu para o Bruno Henrique? O Renato Caio vai continuar? O Rodrigo Caio vai continuar? Então a gente não sabe. Tem uma série de circunstâncias que a gente não sabe. O Cebolinha vai ficar ou vai ser negociado novamente? Alguns jogadores que não estão insatisfeitos porque estão sem jogar. Isso aí o Tite vai conseguir contornar ou vai liberar? Isso depende muito dos acontecimentos. Depende muito do que a diretoria ofertar para ele em termos de possibilidade. E a gente sabe que no mercado o Flamengo é muito forte. O Flamengo gastou 200 milhões na janela de meio de ano, gente. Então o Flamengo tem condições de contratar, tem condições de trazer jogadores da expressão do Flamengo. E com um treinador que sabe treinar, sabe botar cada um no seu lugar, eu acho que o Flamengo só tem de evoluir. Eu quero dizer para o Mauro que eu concordo absolutamente com ele. Porque o Flamengo... Veja como é que vai ficar o futebol. O Tite no Flamengo, o Palmeiras vai continuar com o Abel, porque é um compromisso dele ficar até a final da gestão da Leila Pereira. Se a Leila for reeleita, muito possivelmente ele vai continuar no Palmeiras. Você veja, quem está no Corinthians para fazer a reformulação é o Mano Menezes. Sim. Quem é que está no Atlético Mineiro para fazer o trabalho desse ano, já pensando no ano que vem, é o Filipão, Dorival, que vinha com a melhor campanha do retorno do campeonato. Perdeu ontem para o Curitiba, né? Mas o Curitiba foi realmente espetacular na partida de ontem. Dorival no São Paulo? O Dorival no São Paulo. Voivoda no Fortaleza. No Fortaleza. Renato no Grêmio. Cudê no Internacional. Poxa, a gente só tem que achar que tá bom. Que isso eleva o nível do time, do futebol brasileiro, na qualidade dos clubes e na qualidade dos times. E ninguém vai querer ficar atrás do Flamengo. O Flamengo vai ganhar tudo de novo? Vocês vão permitir? Os outros vão permitir? Pois é. 8, 10, os outros vão permitir que isso aconteça? Então eles têm que começar a Esqueceram do Fernando Diniz no Fluminense. Desculpa, assim, quero reforçar. Brilhante Fernando Diniz. Muito bom treinador, né, que deu uma dura nos caras no intervalo ontem.
Vocês estão de brincadeira? Foi a primeira, o mais macio. Primeiro empatar para depois virar. O mais suave foi vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira foi o mais leve que ele falou. Teve uma hora que o narrador ficou falando muito, mas quando parou de falar... Sempre na hora errada, né? Na hora, quando parou... Não, porque tava dando para ouvir o sobe-som do Diniz e ele fala, vocês vão empatar essa porcaria ainda nesse primeiro tempo, hein? Vocês vão empatar ainda antes de virar o jogo e tal. Mas voltando ao Tite, eu acho assim... a gente vai saber desses jogos agora, evidentemente. Me parece assim que o Gabigol não encaixava no estilo que ele gostava para a seleção. Isso vai ser interessante. Gabigol e Pedro eu acho interessante. Né? Só um parênteses, porque isso, na época de pandemia, não era nem discussão de Copa ainda, 2020, dando os créditos. Eu fiz um programa que foi nesse horário, era o Futebol na Veia ainda, o nome do programa, e o Zinho estava, e o Zinho falou, olha, tá todo mundo falando do Gabigol, naquela época era Gabigol incontestável, e o Pedro com pouquíssima minutagem. E o Zinho falou, o que eu já ouvi nos corredores da CBF é que o Tite prefere o Pedro. Na época o Pedro mal jogava no Flamengo. Tô falando 2021, começo de ano e tal. Ele levou o Pedro muito cedo. É o Pedro isso. se machuca a primeira vez. Isso. Acontece Tava alguma coisa no Fluminense. com o Pedro que ele não pôde ir. Essa é uma questão, não hein, Mauro? que era para jogar de centroavante na seleção também, né? Que acabou ficando na reserva, mas se precisasse mudar o estilo e tal. Então tem isso aí que a gente vai saber e tal, enfim... A gente vai dar entrevista, isso tudo vai ser esclarecido. Agora, ele tem um grande aliado ali nesse elenco, mas que vai ser, eu acho que, muito importante para ele, até para ele rapidamente decifrar tudo o que acontece lá, que se chama Felipe Luiz. O Tite gosta muito do Felipe gosta muito do Tite. O Tite, nas eliminatórias ainda passaram, antes da Copa, chegou a convidar, e aconteceu isso, o Felipe foi à CBF para eles discutirem tática. Conversar sobre tática. Então, que o Felipe também tem a intenção, a gente também não sabe se vai parar agora, se não vai. Se parar, já fica na comissão, hein? Então, por isso que eu tô achando muito grande essa comissão, pode ser que tenha mais uma aí. Mas se não, com alguma função, junto com o Tite, com certeza, porque o Tite gosta e o Felipe é um cara diferenciado mesmo e tal. O Felipe é diferente. E a ponto de ir lá na CBF conversar, entendeu? O futebol lá de fora e tal, já pensando em Copa do Mundo. Então, acho que o Felipe vai ser fundamental nessa decifrada mesmo do elenco, né? Chamar o Felipe para um café e aí como é que é aqui o ambiente e tal, enfim. E taticamente também, ó, professor, a gente jogou assim assado e dava certo, depois com o Dorival, deu lá com o Jesus, não sei quem, enfim. Mas legal. Parabéns ao Flamengo pelo Tite e os outros que comecem a trabalhar, né?